Hi, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'entreprise, précisément de comment nous pouvons classifier l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de classifications que nous pouvons faire sur l'entreprise. Mais je pense que c'est mieux parler en portugais, parce que beaucoup de personnes parlent português aussi. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana Online. Eu sou o Antônio Francisco e é sempre um grande prazer estar aí do outro lado para partilhar conhecimento, porque partilhar conhecimento é partilhar vida. Como vocês viram, na verdade estou a aprender francês, então gosto sempre de brincar um pouco com essas línguas. E bom, depois você diz-me aí no comentário como é que eu me saí, ok? Pronto. Como disse, vamos falar de como podemos classificar a empresa. Existem muitas formas de classificar uma empresa e acredito que esse tema é de grande interesse para você. Até já. Bem-vindo de volta. E como disse, vamos aprender sobre classificação de empresa. Mas, Antônio, faz sentido falar de classificação de empresa? Faz, e muito. Nota que a classificação da empresa é um tema muito, mas muito importante. E muitos contabilistas, por desconhecerem sobre este assunto, acabam por implementar uma contabilidade totalmente errada. Ok? O que eu quero dizer com isso? Estou a dizer assim, que é muito importante saber como as empresas estão classificadas. E eu posso classificar a empresa de várias formas. Existem classificações de empresa, por exemplo, quanto à dimensão, quanto, portanto, a forma jurídica, a natureza jurídica. Posso classificar a empresa quanto à propriedade do capital, quanto à atuação, quanto ao tipo de atividade. Posso classificar a empresa quanto ao regime do IVA, quanto ao regime do imposto industrial. Portanto, existe um conjunto de classificações que eu posso fazer para uma empresa ou que eu posso fazer numa empresa, ok? Então, é muito importante eu saber sobre isso, porque a forma como esta empresa está classificada ou é classificada vai definir que tipo de contabilidade eu vou implementar, ok? Por exemplo, se eu estiver diante de uma empresa comercial, logo eu vou implementar uma contabilidade comercial ou financeira. Onde é que muitos contabilistas cometem erro? Quando, por exemplo, você vai para um restaurante ou para uma indústria, obviamente que você sabe que a empresa não é produz comida. Ela não compra comida e revende. Ela usa matéria-prima, usa outros componentes, transforma então a matéria-prima para poder ter então aquela comida, para poder ter o produto acabado. Então eu preciso conhecer se em nível de classificação, como é que eu vou classificar aquela empresa, por exemplo, um restaurante, como é que eu vou classificar uma indústria, okay? Como é que eu vou classificar uma empresa de prestação de serviço. Então, eu preciso saber para definir que tipo de contabilidade eu vou implementar. Por quê? Porque senão eu vou pensar que produto acabado é mercadoria. Okay? Vou pensar que, portanto, mercadoria é produto acabado. Então, eu preciso classificar, preciso aprender como classificar uma empresa. Como disse, existem muitas formas de classificar, mas eu não vou falar de todas as formas para que o vídeo não seja longo. Vou falar apenas de algumas formas, ok? Sobretudo, penso eu, se calhar de 3 formas. Acho que 3 formas é suficiente, mas se você quiser que eu fale mais de outras classificações, pode colocar aí nos comentários, que eu terei muito gosto em partilhar conhecimento. Vocês sabem que partilhar conhecimento para mim é partilhar vida, ok? Pronto. Como disse, vamos estar a falar apenas algumas classificações. E a primeira classificação que é o comum aqui em Angola, se usa muito, é quanto à dimensão, ok? Porque as pessoas hoje estão preocupadas em saber se é uma microempresa, se é uma pequena empresa, se é uma grande empresa, se é uma média empresa. E é interessante como a lei aqui, este livro aqui bonitinho, legislação fiscal, traz aí na sua lei, portanto, 30/11, de 13 de setembro, ela traz aí nos seus número 2 do artigo número 5, mais uma vez chama a atenção da necessidade de conhecer a legislação fiscal, que é muito, mas muito importante, ok? Se você ainda não viu o vídeo onde eu falo da importância destes livros, da importância destes assuntos, eu vou deixar aqui no card para que você tenha acesso mais tarde, ok? Boa, continuando então, eu estava a dizer que a empresa pode ser classificada quanto à dimensão, ok? Quanto à dimensão. No caso, quanto à dimensão pode ser pequena, micro, pequenas, médias e grandes empresas, ok? Pode ser isso. Mas agora, como é que eu vou saber que uma empresa é micro, uma empresa é pequena, uma empresa é média, uma empresa é grande? Ok? Como diz esta lei 30/11, tanto de 13 de setembro, traz aí então nos artigos que eu mencionei anteriormente, no número 2 do artigo número 5, sobre a dimensão das empresas.
E aí muitos pecam também nesse sentido. Por quê? Porque se prendem simplesmente ao número de trabalhadores. Mas essa lei vem reforçar que não é só o número de trabalhador que define a dimensão da empresa. Por exemplo, as empresas micro têm geralmente um número de 0 a 10 trabalhadores. Mas não vamos nos prender pelo número de trabalhadores. É preciso também olhar para o volume de faturação bruta. E a faturação bruta para as pequenas empresas, a classificação tem que ser ou ter um número inferior a 10 trabalhadores, para microempresas, ter um número inferior a 10 trabalhadores, ou um volume de faturação bruta igual ou inferior a 250 mil dólares. Ok? Ou um volume de faturação bruta inferior a 250, igual ou inferior a 250 mil dólares. Já as pequenas empresas, elas vão estar acima de 10 trabalhadores, igual ou inferior a 100 trabalhadores, e o volume de faturação bruta, portanto, superior a 250 mil dólares e igual ou inferior a 3 milhões de dólares. Okay? E as médias empresas, elas terão acima de 100 trabalhadores e igual ou inferior a 200 trabalhadores. Quanto à faturação bruta, será superior a 3 milhões de dólares e igual ou inferior a 10 milhões de dólares. Em relação às grandes empresas, portanto, vão ter sempre um número de trabalhadores acima de 200 e um volume de faturação superior a 10 milhões de dólares. Portanto, essa é a forma como podemos classificar uma empresa quanto à dimensão, e a Lei 30/11 de 13 de setembro vem reforçar então este tema. Ok? Um outro tema ou uma outra forma de classificar uma empresa, que aí onde muitos cometem erro, muitos contabilistas realmente também cometem erro, ou profissionais ou estudantes também cometem erro, é, portanto, a classificação da empresa quanto ao regime, que pode ser quanto ao regime do IVA ou pode ser quanto ao regime do imposto industrial. Okay? Então aqui vem hoje a dica para como você pode entender. E aliás, passou ontem, não é? Foi ontem, no dia 30 de abril, o último dia para a submissão das declarações ou das demonstrações financeiras do grupo do regime simplificado ou regime de exclusão. Regime de exclusão ou regime simplificado? Tá? Mas fique comigo que eu vou já lhe ajudar como entender então o regime. Se eu estou falando de regime de exclusão, estou falando de regime simplificado, que existe muita confusão em relação a isso. Tá? Então vamos lá. Para eu perceber, okay? Para eu perceber como eu vou classificar a empresa quanto ao regime do imposto industrial, eu preciso conhecer como classificar uma empresa quanto ao regime geral ou quanto ao regime do IVA. Primeiro tenho que conhecer isso. Primeiro tenho que classificar a empresa quanto ao regime do IVA para poder classificar a empresa quanto ao regime do imposto industrial. Ok? Então vou começar primeiro por classificar uma empresa quanto ao regime do IVA. Quanto ao regime do IVA, existem apenas 3 regimes, que é o regime de exclusão, que é o regime simplificado, que é o regime geral. O regime de exclusão, embora a lei atualmente venha alterar o volume de faturação ou volume de negócio, mas o regime de exclusão vai de um volume de negócio de 0 até 25 milhões atualmente, né? Até 25 milhões atualmente, que é o volume de faturação, okay? Ou volume, portanto, volume de negócio, né? Então, as empresas do regime de exclusão são aquelas empresas que têm um volume de negócio inferior a 25 milhões de kwanzas, ou seja, inferior ou igual a 25 milhões de kwanzas, ok? Já as empresas do regime simplificado do IVA, lembra, estou a falar apenas do regime simplificado do IVA, falei do regime de exclusão do IVA, ok? Então, as empresas quanto ao regime simplificado do IVA, são aquelas empresas que têm um volume de faturação, são aquelas empresas que têm um volume de faturação superior a 25 milhões de kwanzas e inferior ou igual a 350 milhões de kwanzas, ok? As empresas do regime simplificado são aquelas que têm um volume de faturação superior a 25 milhões de kwanzas e igual ou inferior a 350 milhões de kwanzas. Agora, as empresas do regime geral são aquelas empresas que têm um volume de faturação ou volume de negócio superior, obviamente, a 350 milhões de kwanzas.
ok? As empresas do regime geral são aquelas empresas que têm um volume de faturação superior a 350 milhões de kwanzas. Mas se vocês olharem para a lei ou para o código do IVA, ela diz que também não é o volume de negócio que define, portanto, se uma empresa é do regime geral, se uma empresa é do regime de exclusão, se uma empresa é do regime simplificado. Okay? Por quê? Porque existem, portanto, empresas que podem aderir ao regime geral sem ter os requisitos de volume de negócio preenchido. Tá? Então, por exemplo, pode existir uma empresa que tem um volume de negócio 10 milhões, 20 milhões, 25 milhões, no caso, que estaria no regime de exclusão, mas por opção da própria empresa, ela decide estar no regime geral. Tá? Pode acontecer este caso. Mas no caso, se por regra geral, as empresas do regime de exclusão são aquelas que têm um volume de negócio inferior a 25, igual ou inferior a 25 milhões. As empresas do regime simplificado, aquelas que têm um volume de negócio superior a 25 milhões de kwanza. E as empresas do regime geral, aquelas que têm um volume de negócio superior a 350 milhões de kwanza. Pronto. Ficou claro aqui as classificações da empresa quanto ao regime do IVA. Agora, quanto ao regime do imposto industrial, as empresas podem ser do regime simplificado ou do regime geral. Mas atenção, aqui o critério da classificação quanto ao regime do imposto industrial, embora elas sejam do regime simplificado ou regime geral, só pelo nome confunde-se que estaríamos a falar, não é, do regime do IVA. Mas atenção, a forma como vou classificar uma empresa quanto ao regime do imposto industrial é diferente da forma como vou classificar uma empresa quanto ao regime do IVA, ok? Agora vamos lá então. Quanto ao regime do imposto industrial, as empresas podem ser do regime simplificado ou regime geral. Agora, aqui uma adenda. As empresas do regime simplificado são aquelas empresas que têm um volume de faturação, um volume de negócio não superior ou igual a 25 milhões de kwanza. As empresas do regime simplificado são aquelas empresas que têm um volume de negócio igual ou inferior a 25 milhões de kwanzas. Vocês lembram que eu fiz referência a um tipo de empresa, né, a uma classificação de uma empresa quanto ao regime do IVA, e parece que o volume de negócio era semelhante a esta que eu mencionei agora. Logo, eu disse assim, que as empresas quanto ao regime do IVA podem ser de exclusão, aquelas que têm um volume de negócio igual ou inferior a 25 milhões de kwanzas. Logo, se eu estou a falar de uma empresa que está no regime, só estou a classificar uma empresa quanto ao imposto industrial, então, as empresas do regime de exclusão são as empresas que estarão no regime simplificado do imposto industrial, ok? As empresas do regime de exclusão serão as empresas que estarão no regime simplificado do imposto industrial. Agora, as empresas quanto ao regime do imposto industrial, no caso, que podem ser geral, as empresas do regime geral são aquelas empresas que quanto ao regime do IVA, são classificadas como simplificado e geral. Ok? Ou seja, todas as empresas que, quanto ao regime do IVA, estiverem no regime simplificado e regime geral, elas estarão automaticamente no regime geral do imposto industrial. Vou aqui recapitular. As empresas do regime simplificado são aquelas empresas que, quanto ao regime do IVA, estão no regime de exclusão. E as empresas que estão no regime geral do imposto industrial são aquelas empresas que estiverem no regime simplificado e regime geral do IVA, ok? Espero que tenha, portanto, tornado essa informação clara. Caso não esteja clara, por favor, coloque nos comentários aquilo que não entendeu, que eu terei muito gosto em lhe ajudar, ok? Pronto, espero que este vídeo tenha valido a pena. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço imenso pelo tempo que disponibiliza para estar aí desse lado. Muito, mas muito obrigado. Lembra-se, partilhar conhecimento é partilhar vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até já.